Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula propriamente dita, né? Então, hoje é oficialmente a nossa aula de melhoramento animal. Ela é mais uma revisão do que vocês já viram lá na genética. Então, o pré-requisito para fazer essa disciplina é a genética aplicada que vocês fazem antes. Por isso eu voltei o pré-requisito, porque muitos conceitos vocês têm que ver lá. E aí, vamos tentar revisar um pouquinho os conceitos que vocês já viram lá. Bom, nessa disciplina, a gente vai ver como tópicos gerais a introdução ao estudo do melhoramento genético animal. Então, lá o que vocês viram na genética é o estudo de melhoramento genético geral. Então, a gente via desde plantas, vegetais, vimos genética mendeliana, genética de populações, foi o finalzinho. Então, essa disciplina a gente vai começar revisando e vamos também entrar em genética de populações. Depois a gente vai entrar em genética quantitativa, que é o foco geral dessa disciplina. Vamos ver a parte de seleção, então tudo que a gente tem de seleção. Vamos ver a parte de endogamia e cruzamento, como os dois. A gente pode utilizar essas duas ferramentas para seleção, tanto a endogamia como o cruzamento. Fazendo aumentar a endogamia, a gente tem algumas consequências, e com o cruzamento a gente pode reduzir a endogamia. E por último, a gente vai fechar com os métodos de seleção, que foi aquela primeira aula que a gente deu em sala de aula, que foi propriamente eu mostrar como que a gente pode utilizar um programa estatístico. E aí, nesse programa estatístico, a gente vai mostrar, lá eu mostro quais são os métodos que a gente vai utilizar. Desde o método de utilizar simplesmente uma única característica, a gente vai ver índice de seleção, então ao invés de uma característica, a gente vai ponderar uma série de características e aí selecionar os animais baseados nessa série de características. E por último, a gente vai falar do BLAP, que seria aquele maior trabalho que a gente vai ter. Então, por mais que a gente esteja fazendo essa disciplina toda online, vocês vão ter sim aqueles exercícios de mostrar no R como faz cada uma daquelas contas. Na aula que vem, eu já estou montando usando essa mesma estrutura, a gente vai utilizar tanto a apresentação como fazer a instalação do R e do RStudio, para que vocês depois disso vão fazendo os exercícios e vão me mandando no decorrer do período. Bom, em relação ao melhoramento animal, o que seria um melhoramento animal? O melhoramento, propriamente dito, né, é melhorar. Mas melhorar o quê? Por que a gente tem essa melhora? O que a gente busca com essa melhora? Bom, então o melhoramento nada mais é do que um conjunto de processos seletivos e de direcionamento dos acasalamentos, cujo objetivo é aumentar a frequência de genes de efeitos desejáveis ou das combinações genéticas boas em uma população com a finalidade de aperfeiçoar a capacidade de produção dos animais, que apresentam interesse econômico para o homem em um dado ambiente. Então, sempre que a gente está focando no melhoramento, a gente está focando numa característica de interesse do mercado. Então, sempre que a gente está escolhendo uma característica, é porque o mercado está buscando aquela característica. Foco nisso, a gente tem, por exemplo, a carne de suínos. Então, com a evolução do melhoramento de suínos, a gente saiu de um suíno que ele era do porco tipo banha e fomos para o porco tipo carne, musculatura. Então, são animais que hoje em dia têm uma maior produção de carne, visando um certo padrão de espessura de tocinho. Então, esse padrão da quantidade de gordura hoje vem diminuindo. A gente tem uma carne mais magra. Por quê? Porque o mercado vem comprando mais carne magra. Então, sempre que a gente está fazendo melhoramento, é sempre pensando no foco do mercado. Porque não adianta a gente fazer o melhoramento, fazer uma seleção. Por exemplo, imagine que a gente está selecionando uma cor de peixe ornamental e ao final um peixe albino, algo que seja diferente, e o mercado não compra esse animal. Então não adianta você ter todo um trabalho que não é barato, não é rápido. O melhoramento ele tende a ser de médio a longo prazo. Quando a gente foca no melhoramento, a gente pensa sempre no médio e longo prazo. E se a gente fizer isso e o mercado não comprar essa ideia ou não absorver esse produto que a gente tem, acaba que esse melhoramento não vai para lugar nenhum. Então isso não é melhoramento propriamente dito. Bom, um pouco do histórico desse melhoramento animal. A gente tem desde o século XVIII, que foi as primeiras formações de raças, acasalamentos endogâmicos.
para bovinos, equinos, ovinos. Lá no final do século XIX, ao início do século XX, a gente tem os princípios de genética, que seria lá com Mendel, né? Então, todos aqueles estudos que vocês viram lá na genética aplicada 1, seria a parte de cruzamento, de ervilhas, toda aquela seleção, ou aquele método, né, que a gente tem de genética mendeliana, isso foi lá do final do século XIX e início do século XX. Bom, passando para Galton, Pearson, Fischer e outros autores, o que a gente também tem utilizado foi observado nessa época, né, foi o uso da estatística, que já existia, só que agora com fins do melhoramento animal. Então, a estatística que já se tinha desde essa época, do século XIX, até a gente tem, antes disso, alguns métodos estatísticos, que eram utilizados para outras coisas, foi aplicada para o melhoramento, tanto vegetal como também animal. Depois, a partir da década de 40, a gente tem os estudos, tanto do Lush como do Henderson, para a genética quantitativa que a gente já conhece hoje. Tanto a genética quantitativa, os modelos mistos. Esses modelos mistos foram aqueles modelos que a gente viu lá na outra aula, onde a gente tem a aplicação de um programa estatístico, né, utilizando tanto os efeitos fixos como efeitos aleatórios. A hora que a gente coloca no modelo estatístico esses dois fatores, a gente tem o que a gente chama de modelos mistos. E a partir do século XXI, 2001, quando a gente tem a seleção genômica, que foi uma junção dessa genética quantitativa, que tem toda essa base que foi dada até o século XX, até o início do século XXI, com a biologia molecular. Quando a gente uniu essas duas áreas, essas duas grandes áreas, a gente tem o que a gente chama hoje de seleção genômica. Por isso, lá no trabalho de vocês, que tem o seminário e também a parte escrita, eu peço, um grupo vai ter que ficar com a seleção genômica, porque é todo o mundo que a gente tem hoje de melhoramento, isso é aplicado nessa seleção genômica e tudo que a gente faz hoje. Bom, das ferramentas de melhoramento genético, elas são muito simples. A gente tem duas coisas. A gente tem a seleção e também temos o acasalamento. Bom, então o que acontece quando a gente usa nesse melhoramento? A gente promove alterações hereditárias e permanentes. Então, a partir do momento que ocorreu o acasalamento após a seleção dos animais, ocorre o acasalamento desses animais, o que é o produto desse acasalamento? A gente tem uma mudança hereditária, ou seja, aquelas características são passadas para a próxima geração, e também permanente. A partir do momento que o indivíduo o produto, né, foi formado, a gente não tem uma modificação desse genoma. A partir que hoje também nós temos algumas características, algumas tecnologias de edição gênica para que ocorra essas modificações após a formação do produto. Por isso também, nessa disciplina, vocês também têm um seminário de edição gênica. Então, um grupo fica com a edição gênica. Nesse ano a gente vai ter a parte de CRISPR. Bom, então a gente tem no melhoramento, temos as ferramentas do melhoramento e quais características que a gente tem de interesse na produção animal. Bom, então a gente tem dois grupos de características. São as características qualitativas, influenciadas por porcogenes, elas apresentam uma distribuição discreta. O que seria a distribuição discreta? A gente enumera, ela pode ser enumerável, tanto finita ou não, ou infinita. Por exemplo, a gente pode ter cor de pelagem, a gente pode ter preto ou branco, ou a combinação das duas. Então, o preto e o branco, a combinação das duas cores, nós temos 3 grupos. Eu não tenho um número infinito entre o grupo 1 e o grupo 2. Posso ter tons infinitos? Posso. Só que esses tons são enumeráveis. Por isso a gente usa o que a gente chama de distribuição discreta. Quando a gente vai para as características quantitativas, que são as de maior interesse no melhoramento, porque a gente vai ter características que são influenciadas por muitos genes. Então, por exemplo, produção de carne, produção de leite, eficiência de ganho, eficiência na hora de absorção de uma energia, de aproveitamento de um alimento. Então, essas características quantitativas, a gente tem um grande interesse no melhoramento. Por quê? Porque elas, principalmente, são as características que o mercado procura.
Então, tanto o peso dos animais, produção de leite, elas apresentam distribuição contínua. Foi o que a gente discutiu na outra aula. Essa parte de distribuição contínua é quando a gente tem infinitos valores em um intervalo e outro. Por exemplo, eu tenho um animal de 10 quilos e tenho um animal de 11 quilos. Entre o 10 quilos e o 11 quilos, eu tenho infinitos valores a depender do equipamento que eu estou usando na minha mensuração. Bom, então o que seria o nosso modelo básico na hora da gente fazer o melhoramento animal? O modelo básico que a gente tem é fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente mais a interação genótipo-ambiente. Então o fenótipo são aquelas características que a gente observa. Então o que eu estou vendo é o fenótipo. Eu estou observando a cor da pelagem, estou observando a massa dos animais na balança, eu estou observando a quantidade de leite na balança, então por meio da massa que eu tenho. Posso olhar também por volume, então o que eu estou observando é o que a gente chama de fenótipo. E o que seria então o genótipo? O genótipo é o que a gente não observa dos animais de maneira visual. Não estou vendo o genótipo do animal, dependendo, é claro, da característica. Se for um gene em relação à cor, eu posso ver, então eu vou ter o meu fenótipo muito próximo do meu genótipo. Mas para as nossas características produtivas, o nosso genótipo ele é como se fosse uma coisa invisível. A gente tenta predizer esse valor genotípico ou esse genótipo desses animais. Mais um ambiente. Então, o que é um ambiente? É tudo que eu tenho que não é de efeito genético, somando ainda a interação do genótipo-ambiente. Então, quando eu tenho um certo genótipo, um potencial genético do animal e coloco num ambiente que ele não vai mostrar aquele potencial genético, nessa interação eu tenho que o meu fenótipo pode ser uma característica produtiva que eu espero que seja alta, na verdade ela vem baixa. Então essa característica vai vir baixa, por quê? Porque na interação genótipo-ambiente, o meio ambiente não está sendo favorável ao genótipo desse animal. Então aí a produção desses animais acabam sendo afetadas por essa interação. Então quais são os conceitos importantes que a gente vai aprender durante essa disciplina? A gente vai ver valor genético, valor fenotípico, herdabilidade, repetibilidade, correlação genética, genes e locus, interação genótipo-ambiente, seleção, sistema de acasalamento, marcadores moleculares, por exemplo, do tipo SNP, seleção genômica, endogamia, heterose. Então, são meio que conceitos que vocês vão ter que ver e absorver durante essa disciplina. Porque lá na parte que a gente vai ter de prova conceitual, que é o que eu falo com vocês, quando não é nada de decoreba, é como vocês entendem os conceitos que a gente vai passar durante a disciplina, nada mais é do que eu falar sobre esses conceitos durante ela e escrever do jeito que vocês acham que deve ser feito. Se a gente mantiver essa parte toda que seja digitalizada, obviamente, nessa parte digitalizada, a gente vai ter que adaptar essa prova nossa de conceitos para a nossa prova também online, gente. Não precisa ficar preocupado com como que a gente vai fazer a prova escrita. A gente vai adaptar a prova escrita também para que ela seja feita de maneira digital também, para que tenha nesse ambiente digital que a gente está fazendo, para que a prova seja aplicada da melhor maneira. Bom, então nessa parte de revisões a gente tem a genética mendeliana e de populações. Conceitos importantes: o que é um gene? Então é a sequência de nucleotídeos DNA que pode ser transcrita em uma versão de RNA. Outro conceito que a gente tem de gene é um segmento de um cromossomo que corresponde a um código distinto, uma informação a produzir uma determinada proteína ou controlar uma característica. Então, muitos daqueles conceitos eu deixei aqui nos slides para que vocês vão revisando o que vocês viram lá na outra disciplina. Então, facilita esses conceitos importantes na hora que vocês forem olhar os slides. Bom, então a gente tem o que é o homozigoto, o que é o heterozigoto. Então, o homozigoto é alelos presentes em um locus são idênticos. Então, a gente tem lá o azão, azão, o azinho, azinho. Quando a gente tem esses homozigotos, o indivíduo tem as duas cópias idênticas. Então, o azão é igual ao segundo locus. Então, é azão, azão. E o azinho, azinho é a mesma coisa. E o heterozigoto? Os dois alelos são diferentes. Então, os dois alelos sendo diferentes,
a gente chama o indivíduo de heterozigoto. Bom, gene recessivo e gene dominante. O gene dominante é aquele que determina uma característica, mesmo quando em dose simples no genótipo, como é o caso de heterozigotos. Então, quando a gente tem um azão, um azinho, e o azão domina sobre o azinho, a gente tem o que a gente chama de gene dominante. Não importa o azinho ali do outro lado. Já tendo um azão, a gente já domina a característica do genótipo que vai aparecer, é do genótipo do azão. E do recessivo? É aquele que só se expressa em dose dupla, pois na presença de um dominante se torna inativo, como é o caso dos heterozigotos. Por exemplo, a gente tem lá do azinho-azinho. Só vai aparecer a característica azinho-azinho, só vai se expressar esse azinho-azinho quando a gente tem os dois alelos sendo azinho-azinho, que é, por exemplo, o que acontece no tipo sanguíneo. A gente pode ter um indivíduo que ele é A, tem um indivíduo que ele é B, só que esse indivíduo pode ser AO, que é do tipo do O, né? Do azão ou azinho, a gente pode já chamar ele de AO, e do B a gente pode ter BO. Então, quando o indivíduo tem AA, a gente tem um indivíduo que vai ser o tipo sanguíneo A. Se o indivíduo for AO, por mais que ele tenha no seu outro alelo o O, a gente vai ter o fenótipo, ou seja, o tipo sanguíneo daquele indivíduo sendo A. Para a gente ter um indivíduo do tipo sanguíneo O, seja positivo ou seja negativo, que aí já é outro conceito, esse indivíduo precisa ter duas cópias do alelo O. Então, para o indivíduo ser o tipo sanguíneo O, a gente vai ter que ter OO. Então, daí o gene, um exemplo de gene recessivo. Então, o que seria o genótipo? O conceito de genótipo é a constituição gênica de um organismo. Ou seja, quando a gente tem um conjunto de todos os genes desses indivíduos, desse mesmo indivíduo, o conjunto de todos esses genes é o que expressa no nosso genótipo. Então, quando por mais que a gente tenha a combinação de A com O para o tipo sanguíneo A, o genótipo dele é AO. Ou o genótipo dele pode ser AA. A frequência alélica e a frequência genotípica é o quanto a gente está observando, por exemplo, na frequência alélica. É o quanto eu estou observando da frequência de um determinado alelo na minha população. Então, qual é a frequência do A na minha população? Qual é a frequência do Azinho na minha população? Então, é do alelo, é simplesmente uma única letra, não do genótipo, gente. O genótipo é muito diferente do alelo. A combinação de todos os alelos é o que a gente tem do genótipo. E aí, quando a gente leva para observação para a frequência genotípica, e aí eu já estou observando, por exemplo, bom, qual é a frequência do genótipo azão-azinho na minha população? Qual é a frequência do genótipo azão-azão na minha população? Qual é a frequência do genótipo? Na próxima aula, a gente vai ver como calcular as frequências, tanto alélica como genotípica. Então, é o cálculo dessas duas frequências, que nada mais é que a proporção do genótipo no total e a frequência do alelo no total. Levando o mesmo conceito de frequência, a gente tem a frequência fenotípica. Então, qual é a frequência de um dado fenótipo na minha população? Bom, então, falamos desses conceitos. E o que seria, então, a nossa genética de populações? A genética de população é o estudo de todas as frequências alélicas, genotípicas e também como ela se comporta ao longo das minhas gerações na minha população. Então, já estou falando de população. Qual é o conceito de população? É a reunião de indivíduos com diferentes genótipos que possuem um sistema de acasalamento definido, possibilitando, então, a formação de descendentes em frequência proporcional à contribuição genética dos seus genitores. Então, é sempre proporcional à geração anterior. Quero fazer a próxima geração? É sempre proporcional da minha geração anterior. Posso fazer uma pré-edição a partir de 3 gerações? Não tem problema nenhum. A gente sempre vai fazer essa frequência sempre proporcional. Não tem como mudar a minha proporção da minha frequência da minha população anterior. Bom, falando então dessa proporção, dessa contribuição gênica dos genitores, a gente também tem que falar do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Por quê? Porque tendo esse conceito desse equilíbrio, a gente tem, então, uma população que seja utópica, né? Que é a população que a gente vai utilizar esse conceito como se fosse lá da física. A ausência de um atrito para que um corpo se mantenha em movimento sem que ele mude a sua
velocidade, o seu movimento, por exemplo, o movimento retilíneo uniforme, aqui na genética, a gente usa esse equilíbrio para quê? Para que eu tenha, então, uma população que seja utópica, população infinitamente grande, sobre a forma de acasalamento ao acaso, ausência de migração, mutação e seleção, para que sim, as frequências gênicas e genotípicas se permaneçam constantes ao longo de uma geração para outra. Mas é claro que isso é utópico, mas eu preciso sim utilizar alguns meios desse equilíbrio para que eu possa calcular pelo menos e ter uma predição das próximas mini gerações. A gente precisa sim utilizar esse conceito e desse equilíbrio para que a gente possa pelo menos ter uma probabilidade que na próxima geração eu encontre um acasalamento que seja favorável para a minha característica. E a genética mendeliana é aquela genética que vocês já viram, é responsável por estudar de características qualitativas por meio dos princípios aplicados lá de Mendel. Então, a composição genética de uma população é a coleção das frequências dos genótipos nas diferentes populações. Para conhecer a composição genética de uma população, devemos então conhecer a frequência genotípica, a frequência alélica. Cada organismo, nesse conceito nosso, ele é diploide na população e contribui com 2 alelos para cada gene. Claro, isso na nossa área animal. Na área vegetal já é um pouco diferente. Os indivíduos homozigotos, para um alelo, eles têm 2 cópias daquele alelo, enquanto os heterozigotos têm apenas 2 cópias. Tem 2 cópias idênticas. A frequência de um alelo é a frequência dos homozigotos mais a frequência dos heterozigotos. Então, como que a gente calcula nessa genética de populações as frequências alélicas e genotípicas? Então, aqui é um exemplo bem simples, para vocês acompanharem. Bom, se a frequência de um azão é, por exemplo, 0,36 e a frequência do azão-azinho, do genótipo, né, azão-azinho, é de 0,48. Então, para poder fazer essa conta, qual é então a frequência do alelo A? A gente tem o azão-azão mais a metade do 0,48, que ele é azão-azinho. Se é metade azão, metade azinho, então eu pego essa frequência e divido por 2. Sendo assim, na minha população, a frequência de alelo A é igual a 0,6. Como o organismo ele é diploide, a gente tem 2 alelos, então o que a gente faz é 0,6 eu tenho de A, de azão, para chegar então o Azinho eu posso simplesmente fazer a minha diferença. Então eu posso pegar o 0,6 menos 1, que seria o total da soma dos dois, que é o 100%, eu sei que é 0,4, então a minha frequência de alelo Azinho. Então, para a fórmula geral, a gente vai ter lá a frequência de azão-azão, frequência de azão-azinho e a frequência de azinho-azinho. São as frequências dos 3 genótipos em um loco dos 2 alelos. Então, a frequência de P, a gente vai tirar a frequência, chamar a frequência do alelo A de P e a frequência do alelo Azinho de Q. E aí fica mais fácil na hora que a gente for colocar no nosso modelo para fazer as contas. Então, se eu tenho que a frequência de A mais a frequência de azão mais a frequência de azinho é o total da minha população, ou seja, 100%, jogando para decimal 1, eu posso fazer que P mais Q, então, tem que ser igual a 1. Quando eu jogo, então, para a frequência das fórmulas, do que a gente já falou anteriormente, eu posso generalizar que a fórmula de P ela vai ser igual à frequência do azão-azão mais metade da frequência de azão-azinho. Isso quer dizer que é a frequência de azão. Da mesma maneira, eu posso também fazer o cálculo de Q. O que seria de Q? Que é a frequência de azinho sendo calculada por frequência de azinho-azinho mais meio da frequência de azão-azinho. Portanto, então, a soma de P mais Q, como é o total da minha população, a frequência de P mais Q tem que ser 1. Não tem como eu fazer essa soma e encontrar valores maiores ou menores do que 1. Alguma coisa está de errado numa conta. Simplificando, então, a matemática, que P mais Q é igual a 1, eu posso substituir no meu modelo que Q é igual a 1 menos P. Ou o contrário também. O que fica mais fácil na hora que você escolher as letras. Então, aqui vem um exemplo bem simples. O resultado, então, por exemplo,
do pareamento aleatório de espermatozoides com ovócitos, ela vai ser fácil de calcular. Por exemplo, a frequência de azão numa população é 0,6, tanto para os ovócitos como também para os espermatozoides. Então, a chance de espermatozoides e ovócitos escolhidos ao acaso serem ambos azão-azão, ou seja, eu peguei um ovócito a ter azão e um espermatozoide também ter azão, é aquela velha fórmula de probabilidade. Eu tenho que acontecer que um e o outro. Então, o que eu faço é a multiplicação desse alelo azão. Então, 0,6 vezes 0,6. Então, a frequência do meu azão-azão na minha população sendo acasalado ao acaso é de 0,36 ou 36% da minha população. Da mesma maneira, a gente pode fazer por azinho-azinho. Se eu sei que por diferença de 1 menos 0,6 eu tenho a minha frequência de azinho, ou seja, o meu Q, eu posso então calcular que é 0,4, ou seja, para essa diferença de 1 menos 0,6, 0,4 vezes 0,4 eu tenho que é 0,16. É a frequência, então, de azinho-azinho na minha população. Se eu quiser, então, de maneira ao acaso, calcular a frequência alélica dos ovócitos que seriam heterozigotos, eu teria, então, que multiplicar 2 vezes os valores que eu tenho de 0,6 por 0,4, porque eu tenho 2 vezes chances de encontrar isso na minha população, esse cruzamento, lá por genética mendeliana. Sendo assim, eu tenho 2 que multiplica 0,6 que multiplica 0,4. Sendo assim, então, eu tenho o valor das frequências alélicas, das frequências genotípicas dos meus indivíduos heterozigotos, sendo 0,48, ou 48% da minha população. É claro que o processo de reprodução aleatório não se fez em nada mudar as frequências alélicas. Logo, as proporções de homozigotos e heterozigotos em cada geração sucessiva permanecerá sempre a mesma. Isso quer dizer que a gente tem uma população que está em equilíbrio. Daí aquele conceito de equilíbrio de Heisenberg. Então, a frequência de A é P e a frequência de Azinho é Q ou 1 menos P. Lá, levando para a nossa revisão de genética mendeliana, a gente pode montar aquele quadrinho dos cruzamentos. Então, eu tenho na parte superior o azão-azinho e na parte inferior também azão-azinho. Quando eu faço o cruzamento desses dois indivíduos, de espermatozoides e ovócitos, eu vou ter lá P ao quadrado mais PQ mais PQ mais Q ao quadrado. Na hora que eu coloco no meu modelo, eu tenho que P ao quadrado, para calcular as minhas frequências, né, nas próximas gerações, eu tenho que as frequências sempre vão ser proporcionais nessa ordem. P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Daí aquele conceito de populações sendo acasalada a uma população infinitamente grande, sendo acasalada ao acaso, não ter restrição de indivíduos que podem ser gestantes ou não gestantes, indivíduos que podem produzir produtos, né, sem nenhuma doença presa a isso. Então, esse equilíbrio de Heisenberg a gente pode levar e fazer essas contas para a gente tentar sempre prever a nossa próxima geração. Então, o equilíbrio ele é uma população grande, que se reproduz ao acaso, a frequência dos genes e o genótipo permanece constante, geração após geração. Então, requisitos para que ocorra esse equilíbrio: população grande, reprodução sexual ao acaso, ausência de migração, ausência de mutação e ausência de seleção. Temos também alguns fatores que vão interferir nessa frequência alélica e genotípica da população. Bom, a gente tem alguns processos sistemáticos, sejam eles seleção, migração, mutação, alguns fatores que podem mudar, né? Em relação à migração, a gente pode ter imigração ou emigração, ou seja, a gente pode ter entrada ou saída de indivíduos de maneira significativa na população que promova, então, uma alteração na frequência de um pool gênico existente, seja a saída de uma quantidade grande ou uma entrada de quantidade grande, por isso a gente chama de um pool gênico já existente. Então, por exemplo, imagine se muitos indivíduos, azinho, emigrarem da população, a frequência então do gene A ela vai aumentar.
seja em azão, seja em azinho. Então, a frequência daquele alelo vai aumentar. Então, essa migração vai interferir no nosso equilíbrio que a gente já falou. Só que nós temos duas diferenças entre a migração e o fluxo gênico. O fluxo gênico, ele é a incorporação de um conjunto gênico de uma população a partir de umas ou mais populações diferentes. E esse fluxo gênico, ele vai interferir de acordo com um grau de delimitação. Seja, imagine que o indivíduo, uma população, ela vai ser isolada por meio de uma ilha ou qualquer coisa geográfica ou então biológica que você não consiga delimitar, se você consiga delimitar essa população. Então a gente cria um isolamento dessa população. Esse isolamento vai afetar sim o fluxo gênico dela e aí também pode limitar e afetar o nosso equilíbrio. Esse fluxo gênico, ele vai depender, a gente pode chamar ele de M, seja uma população com uma entrada ou saída dessa taxa desse fluxo, seja constante ou não. Mas a gente já pode colocar isso como sendo uma taxa chamada M. O Mzão ele pode ser muito alto em duas populações, por exemplo, pamídicas. Essas populações que estão sendo acasaladas ao acaso, quando a gente junta essas duas populações, esse Mzão, essa taxa desse fluxo gênico pode ser alta, que é a troca desses genes entre as populações. Pode vir um pool de genótipos diferentes do que tinha naquela população. Outra maneira que a gente pode ter vai afetar esse fluxo gênico é com movimentação de gametas, seja de sêmen ou de pólen. Então, esses gametas podem sim se movimentar. Na planta, no caso, a gente não tem movimentação da planta, mas a gente tem movimentação do pólen, seja por vento, por outros indivíduos, por insetos e outros. E também a gente pode ter para os movimentos de organismos, seja animal e plantas. Então, a gente pode sim ter o fluxo gênico, o transporte do gene através desses animais e plantas. O fluxo gênico, ele tende sempre a homogeneizar a composição genética da população. Então, por mais que eu tenha essa entrada e saída de indivíduos, com o passar do tempo, e a gente tem essas duas populações ou mais em equilíbrio, não entrando mais e saindo indivíduos ou genes e genótipos diferentes, ele tende a sempre homogeneizar a composição genética da minha população. Então, a tendência é que, com os acasalamentos ao acaso, que a gente tem ao longo das gerações, que a gente chegue novamente ao nosso equilíbrio. Então, todas as populações irão convergir para a mesma frequência. Então, essa taxa, como ela vai para as duas populações, tanto de entrada como de saída, essa taxa sendo constante, no futuro o que a gente vai ter é a homogeneização dessas duas populações. Também temos alguns mecanismos para afetar esse equilíbrio. Por exemplo, um óvulo pode ser fertilizado, mas o zigoto morre, ou o que a gente chama de mortalidade zigótica. Outro mecanismo que a gente tem é a inviabilidade ou debilidade do híbrido. Os zigotos do híbrido são formados, mas esses são inviáveis ou dão origem a híbridos fracos ou estéreis. Então, esse é outro mecanismo que a gente tem, que a partir de um cruzamento desses indivíduos, tendo essa inviabilidade, vai afetar também o nosso equilíbrio. Outra coisa que a gente tem, que é muito comum na parte animal, é a esterilidade do híbrido. Então, quando a gente faz o cruzamento de dois indivíduos, formando híbridos, dois indivíduos que são diferentes raças e espécies, diferentes espécies, quando a gente forma um produto desses dois, a gente tem um híbrido, e esse híbrido a gente tem o órgão reprodutivo não desenvolvido totalmente, que é o caso, por exemplo, quando a gente cruza os bovinos com os búfalos, chamados de bífalos. O que acontece nesse cruzamento é o desenvolvimento incompleto de testículos nos machos. Então, com esse desenvolvimento incompleto, o que acontece é que esses híbridos vão afetar o nosso equilíbrio, porque não ocorre a reprodução desses animais, pelo menos de maneira natural não. E outro muito conhecido da gente é quando a gente cruza o jumento com a égua. Quando a gente faz esse cruzamento do jumento com a égua, a gente tem o burro e a mula. E o burro e a mula, eles são estéreis. Só que nessa ordem a gente tem o jumento com a égua, o burro e a mula. Quando a gente inverte essa ordem de cruzamento, ou seja, vamos cruzar uma jumenta com um cavalo, a gente tem, que é conhecido como bardoto ou bardota.
A gente não encontra muito isso no dia a dia nosso, porque essa ordem de cruzamento, os indivíduos, eles não são muito eficientes no seu trabalho, ou seja, em produto. Quando a gente tem esse cruzamento, o que a gente espera seria trabalho dos animais, eles são menos resistentes. São animais que são improdutivos quando comparados com a outra ordem, que seria o burro com a mula. Então, por isso, é muito mais comum a gente encontrar os cruzamentos de jumento com égua, formando, então, o burro e a mula. Bom, outra coisa que pode também acontecer na população é a mutação, de maneira, por exemplo, não recorrente. Então, lá de maneira muito, muito rara, o indivíduo aparece mutante em relação aos outros da população. Então, ele é meio que o patinho feio ali no processo reprodutivo. Quando acontece isso, a gente sim, nessa mutação, um alelo, por exemplo, o azão, ele pode mutar para um azinho, apesar de ser extremamente raro de acontecer isso na população, pode sim acontecer. Quando acontece, isso vai mudar o equilíbrio da minha população, mudando sim, com a mutação, esse equilíbrio de Hardy-Weinberg. Ou pode acontecer uma mutação recorrente. Essa mutação recorrente, como ela chama propriamente de recorrente, a gente pode ter uma taxa sendo constante. Por exemplo, que o azão mute para azinho e o de azinho mute para azão. Se essas taxas são recorrentes, essas taxas são constantes, eu posso sim calcular, por meio de um modelo muito simples, o quanto está tendo nesse equilíbrio do azão se tornando azinho e do azão se tornando azinho. Então, na hora que, por exemplo, lá a gente pode introduzir no modelo uma frequência nova, ou seja, uma Q1, essa Q1 ela vai ser proporcional a Q0 mais essa taxa, que é a mudança de multiplicação da mudança lá de U multiplicado por P0 menos o V multiplicado por Q0. Então, quando a gente tem essa falta desse equilíbrio, a gente precisa introduzir no nosso modelo essa constância de mudança dessa taxa de mutação. Por isso chama mutação recorrente. Então, aqui eu deixei também como é que calcula cada um desses. Apesar de acontecer, são valores muito, muito baixos. É algo extremamente raro de acontecer na população, mas pode acontecer. Por exemplo, está na casa lá de 10, entre 10 a menos 4 a 10 a menos 8. Então é algo muito pequeno de acontecer. Então o que seria, propriamente dita, a seleção? Então a seleção ela é aumento da frequência de alelos favoráveis. Seja feita a seleção de maneira natural ou de maneira artificial. Então, como é que funciona o conceito de seleção natural? Foi proposto por Charles Darwin, né, lá em 1859, e foi publicado um livro dele, A Origem das Espécies por Meio da Seleção. Então, quais são as teses principais que a gente tem desse livro? Bom, todos os organismos descenderam com modificações de um ancestral comum. Daí tem lá aquela velha história que o homem e o macaco tiveram um ancestral comum. O homem não teve descendência do macaco, e sim os dois tiveram um ancestral comum. E esse ancestral comum, cada um evoluiu para as diferentes espécies que a gente tem hoje. Tanto o homem como o macaco, qualquer outra. Se a gente for levando até um ancestral que seja mais comum entre todos, a gente tem um ancestral comum a todas as espécies e raças que a gente tem hoje. E o mecanismo de transformação dessas espécies e raças é a seleção natural, que ela atua sobre a variação do indivíduo. Lá no livro dizia que a seleção natural age favorecendo os mais aptos, sendo assim haveria a luta pela sobrevivência dos indivíduos. Então, a gente tem a variabilidade desses fenótipos, esses fenótipos vão se manifestar de maneira diferente, os organismos têm um acesso reprodutivo baseado em suas características em um dado ambiente, e o mais provável, tanto em animais ou plantas, que são os bons que vão sobreviver e vão ter filhos. Então, aqueles indivíduos que vão sobreviver, aqueles que conseguem produzir as suas proles. Por isso, seleção natural. Então, aqui tem um experimento muito simples sobre seleção natural. Foi um experimento de Cantwell. Ele libertou mariposas marcadas de ambas formas. Então, ele tinha mariposas escuras e mariposas claras nessa cidade, em duas cidades, né? Tanto na cidade chamada de Dorset, como a Birmingham. E nessas duas a gente tinha as duas fórmulas, tanto as claras como as escuras. O que ele observou
foi a taxa de sobrevivência nas duas cidades, em que uma cidade a gente tinha uma taxa de sobrevivência dos indivíduos escuros, enquanto em outra cidade a gente tinha uma taxa de sobrevivência dos indivíduos claros. Quando ele observou isso, foi o porquê. Por quê? Na cidade onde a gente tinha uma maior quantidade de poluição, em que vocês podem observar pela figura da direita, quando a gente tinha uma maior população, uma maior poluição, os indivíduos escuros tinham um maior poder de camuflagem em relação aos indivíduos claros. Então, nessa cidade poluída, propiciava o ataque maior. As mariposas que são claras, elas são mais vulneráveis comparadas às mariposas escuras. Quando a gente compara uma cidade que não tem a população, as mariposas claras, as mariposas escuras acabam ficando mais aparentes, sendo então a menor taxa de sobrevivência dessas mariposas escuras, deixando a taxa de sobrevivência das mariposas claras maior. Então é um caso específico de seleção natural. Então, esse mecanismo da seleção, ou seja, um indivíduo que vai ter a maior probabilidade de sobrevivência e passar a ter maior número de produtos, são os indivíduos devidos à predação dos animais, pelos pássaros. Então, quando a gente utiliza o conceito de equilíbrio de Heisenberg nessa seleção natural, ela pode se utilizar para comparar a população das mesmas espécies e pode sugerir, então, a ocorrência de seleção assumindo que outros fatores evolutivos não estejam atuantes na população. Ou seja, por mais que eu tenha todo aquele conceito utópico, a gente vai ter um problema que pode interferir, que não seja a partir desses cruzamentos de população ao acaso, tem qualquer coisa que vai interferir sobre esses animais. Então, quando eu não encontro uma população em equilíbrio, é porque qualquer fator não evolutivo está sendo atuante na minha população. Então, outro caso de seleção natural é na anemia falciforme, que é muito encontrada em certas tribos africanas. Quando a gente tem um indivíduo em condição homozigota, isso é muito letal e a maioria dos indivíduos morre antes da puberdade. Entretanto, quando a gente tem os indivíduos heterozigotos para anemia falciforme, existe a tendência deles serem mais resistentes à malária do que os indivíduos normais. E isso observou o quê? Que em regiões africanas onde se tinha uma maior quantidade de malária, ou seja, onde ela é endêmica, a seleção natural tende a favorecer os indivíduos heterozigotos. Por quê? Porque onde tem a malária, os heterozigotos são favoráveis a se reproduzir, fazendo então um aumento, sim, dos indivíduos heterozigotos. Então, uma outra seleção natural. E o que seria então a seleção artificial? Daí, como o próprio nome diz, né, ela é artificial, ela é provida por alguém. Então, nesse caso, para o nome artificial, ela é provida pelo homem. Ela constitui a força mais importante por aumento da frequência alérgica numa população. Então, eu estou forçando, ou seja, fazendo uma seleção de maneira artificial para aumentar a frequência alérgica de um indivíduo ou de um alelo que esteja favorável ao meu mercado. Então, eu estou sempre forçando, estou fazendo uma força para aquele alelo que é favorável ao mercado, ou seja, mais favorável que eu queira que ele expresse, ele esteja aparecendo na minha população, então o que a gente chama de seleção artificial. Então, a população sujeita a uma seleção contínua nunca atingirá o equilíbrio. Por quê? Porque eu estou sempre forçando a seleção, estou sempre forçando contra ao meu equilíbrio. Só que para isso a gente precisa de alguns mecanismos, por exemplo, a variabilidade genética. Imagine a gente chegar ao ponto em que tudo que a gente tem são clones, ou seja, não há uma variabilidade genética. Isso acaba gerando um grande problema com a gente, porque a ausência de variabilidade, eu não tenho muito o que selecionar, na verdade eu não tenho nada o que selecionar, não tem variabilidade, então qualquer indivíduo que eu pegar ali, eles são clones, e se tiver, por exemplo, uma doença que entrar ali, e eu não tiver nenhum indivíduo, se todos forem clones, que sejam resistentes, eu posso extinguir toda a minha população. Então daí o perigo de se reduzir ao longo dos anos essa variabilidade genética e o quão é importante é sempre a gente ter um banco de germoplasma, sempre ter uma população que a gente tenha essa variabilidade. Então ela mede essa variabilidade genética, mede as tendências dos diferentes alelos em um mesmo gene que variam entre si em uma dada população.
Então, imaginem que a gente tem, olha a figura anterior, a gente tem uma série de variações de cores, formas, tamanhos. Quando a gente entra no galpão de frango, que os indivíduos são o máximo que a gente vai ter é de padrão racial. Ou seja, os indivíduos são o mais próximo possível que a gente tenha esses indivíduos de maneira quase um clone, uma maneira padrão, um padrão genético desses indivíduos. Reduzindo, sim, a nossa variabilidade genética. E isso é um problema. Por isso, os galpões de frango eles são tão controlados para a entrada de indivíduos. Por quê? Porque qualquer coisa que apareça nesse galpão que seja diferente da resistência de um indivíduo, todos eles têm a tendência de também não ser resistentes, podendo sim matar todo o galpão de uma vez só. Então, a seleção artificial ela é dada em cada geração. Certos indivíduos portadores de certas combinações alérgicas mais favoráveis deixarão, sim, maior número de filhos. Os genes que sofrem a seleção contrária por muitas gerações como letais, esses indivíduos têm uma baixa frequência. E os efeitos dessa seleção artificial, elas são opostos aos observados com o sistema de acasalamento ao acaso. Por quê? Porque quando a gente tem um sistema de acasalamento ao acaso, ela vai tender a um equilíbrio, ou seja, deixar a população mais uniforme possível. Quando eu colocar a minha seleção artificial nessa população, eu estou sendo de maneira contrária a esse equilíbrio. Então, eu estou tendo uma taxa contrária a esse equilíbrio. Por isso, sim, uma seleção artificial. E aí o que a gente tem entre o balanço entre uma mutação e a seleção? Ocorre sim, a mutação ela pode ser mais efetiva em aumentar a frequência de um determinado alelo, quando o eixo é raro na minha população. Enquanto na seleção ela é menos efetiva quando o alelo é raro. Ou seja, se eu encontrar um indivíduo único numa população de 1 milhão desses indivíduos, quando a seleção para fazer essa modificação de maneira abrupta é muito menos efetiva. Por quê? Porque um indivíduo, eu vou ter que cruzar com outro indivíduo para tentar esperar que esse alelo na próxima geração se encontre. Enquanto na mutação, se ocorrer de maneira rara, mas pode acontecer, de 50%, uma quantidade certa da minha população ocorre a mutação, eu vou ter uma mudança na frequência de maneira abrupta. Então, ela é mais efetiva na mudança dessa frequência. Os dois processos acontecem ao longo do tempo, ou seja, um tentando mudar a frequência em relação à mutação e o outro diminuindo em relação à seleção. E no final a gente vai ter um equilíbrio entre a seleção e a mutação. É claro que a seleção, dependendo da força que a gente faz e o número de indivíduos que a gente força fazendo a nossa seleção artificial, ela vai ser mais eficiente do que a mutação.